Você sabe o que é isso na minha mão? Eu de novo, Wallace Avis, do canal A Tétrade do Sucesso. E depois da vinheta eu vou te contar o que é isso daqui. Hoje falarei de um assunto um pouco diferente dos últimos temas que tenho abordado. Recentemente eu ajudei uma pessoa em uma situação de dúvida e como eu ajudei ela, acredito que posso ajudar muitas outras através desse vídeo. Partindo da premissa que o canal A Tétrade do Sucesso é um canal de desenvolvimento pessoal e profissional. O que vamos falar hoje é referente a como abrir um negócio. Mas vamos lá, vamos continuar. Bem, em meio à pandemia, muitas pessoas perderam seu emprego, fecharam seus negócios. Muitas pessoas ficaram sem saber o que fazer. Nós estávamos passando por um período de muitas dúvidas e incertezas. Nós não sabíamos o que vinha pela frente. Então, muita coisa deu errado para muita gente. E muita gente nesse período perdeu seus empregos. Muitas pessoas ficaram descapitalizadas, sem saber o que fazer. E nos últimos tempos, em meio a grandes incertezas financeiras, muitas incertezas do mercado financeiro, sabemos que nos dias de hoje a economia caminha a passos de tartarugas. Ainda é muito lento esse crescimento para poder gerar emprego, para poder gerar renda, começar um negócio, ser autônomo. Então uma pessoa me procurou pedindo esclarecimento porque ela estava perdida. Tudo isso que eu falei agora era uma verdade na vida dela. Por isso ela me procurou. Ela perdeu seu emprego e recebeu a sua indenização e ela estava com medo tanto de investir errado quanto de guardar o dinheiro e gastar com o passar do tempo. Nós sabemos que isso é muito comum, partindo do conhecimento daquela frase que fala que dinheiro na mão é vendaval, que não é uma mentira, isso é verdade. Então ela estava com medo de gastar esse dinheiro. Então ela veio até mim e me fez uma pergunta, o quanto eu poderia ajudá-la. E eu, de bom agrado, e eu comecei falando para ela sobre o grande erro que a maioria das pessoas cometem, que é começando com uma expressão que nós chamamos no meio da administração, no meio de um negócio, que se chama achismo. As pessoas começam investindo em um processo chamado achismo. Eu acho que dá certo, eu acho que ele vende, eu acho que fulano está ganhando dinheiro, eu acho que ciclano está ficando rico e assim por diante. É uma questão apenas que as pessoas acham que pode acontecer e acham que pode dar certo. E isso, na grande maioria das vezes, é uma cilada. É uma faca de dois gumes, cortando mais para o lado negativo. Quando você começa a investir errado, a probabilidade da sua empresa falir nos primeiros 2 anos de vida é muito grande. Existem vários levantamentos aí do Sebrae e vários outros institutos que a grande dificuldade são nos primeiros 2 anos. E quando você começa com o achismo, sem nenhum tipo de planejamento, você acaba caindo na cilada, onde todo mundo cai, que nada mais é um loop de intermináveis perguntas sem resposta. E eu estou aqui para lhe ajudar. Assim como eu fiz uma pequena consultoria com essa pessoa, eu estou aqui também para lhe ajudar nesse início. Que sei que tem muita gente que no início está perdida, sem saber o que fazer, como agir, como proceder. E eu estou aqui para te ajudar. Mas para que nós continuemos esse assunto, eu peço que você dê uma pausa no vídeo, que você pegue uma caneta, pegue um papel, um caderno, uma folha, um guardanapo, para anotar algumas dicas e para anotar alguns tipos de conhecimento. Que o que nós vamos falar agora é quase que uma mini aula de empreendedorismo, um início para que você não fique tão zerado quanto você acha que está. E peço também um pouco de paciência, porque esse vídeo será um pouco demorado. Creio que se você chegou aqui é porque você quer melhorar, você quer mudar essa situação. Creio que quando chegarmos até o final, tudo valerá a pena. E como eu perguntei no início para todos o que era isso na minha mão, acredito que a maioria maciça respondeu que é uma caneta. E de fato é uma caneta. Mas também é outra coisa. E de fato é outra coisa. E preciso que você olhe além do que está na sua frente.
e preciso que você olhe nas entrelinhas da obviedade. É muito óbvio que isso é uma caneta, mas também é outra coisa. E essa outra coisa é que eu quero falar com você. Então, o que tenho na minha mão nada mais é do que uma solução. É uma caneta, mas primeiramente ela é uma solução. Ela resolve um problema que é escrever. Se eu não tenho uma caneta, eu não consigo escrever. E quando eu falo em caneta, é de forma generalizada. Uma caneta, um lápis, um piloto, qualquer coisa que seja. Basicamente, a caneta resolve um problema de escrever. Então, ela é, sim, uma solução. E só para deixar bem claro que a falta de uma caneta já fez com que eu deixasse de ganhar dinheiro. Bem no passado não tinha celular, não era como é agora, de mandar mensagem, de ter... não tinha. Eu conheci uma pessoa, um provável cliente potencial, por eu não ter uma caneta, eu deixei de pegar o contato dele para ligar para ele posteriormente, para que nós continuássemos a dialogar a respeito de um serviço, e eu disse que eu encontraria ele, e eu acabei não o encontrando. E eu perdi esse cliente. E tempos depois eu soube que até um concorrente meu pegou o serviço. E quando eu encontrei esse cidadão, ele disse que não fechou comigo porque eu não entrei em contato com ele. Então eu deixei de ganhar dinheiro porque eu não tinha uma caneta para anotar o telefone do escritório desse cidadão. Partindo desse princípio, o que nós temos que entender é que antes de nós vendermos um produto ou um serviço, nós vendemos uma solução. Tudo na vida é uma questão de solução. Toda problemática, ela precisa do quê? De uma solução. Não existe um problema sem uma solução. Eu falo que todo problema, ele antecede uma solução. E outro exemplo que eu posso falar é o próprio sapato. Quando você compra um sapato, você resolve um problema de andar descalço, um problema de pisar em cima de um vidro, um problema de pisar em cima de um prego, um problema de entrar em um local onde não pode andar descalço. Você entende? Tudo gira em torno de uma solução, não importa. A camisa que eu uso, ela resolve o problema de eu andar despido. O livro que eu leio, ele resolve o problema da falta de conhecimento. Se me falta conhecimento, eu vou buscar através de um livro. Tudo na vida, ele gira em torno de resolver um problema. E para começar a entrar de vez nesse assunto, no que realmente você quer saber e que você precisa saber, entrando de vez no assunto de investimento, de empreendedorismo, você precisa encontrar um nicho de mercado, uma área de atuação onde você precisa entender e que você precisa escolher para iniciar. Mas para poder encontrar um nicho, eu tenho que fazer uma dinâmica. São autoperguntas, são perguntas pequenas, mas poderosíssimas. São perguntas que podem influenciar e decidir de vez qualquer tipo de negócio. E se você conseguir resolver e responder para si mesmo essas 3 perguntas, você já vai estar diante de muitas pessoas que estão aleatoriamente fazendo o que quer, de qualquer jeito e de qualquer forma. Então, essas 3 perguntas são as seguintes: o que, como e para quem? São as 3 perguntas mais importantes da sua vida. São até mais importantes de onde viemos e para onde vamos. Essas 3 perguntas, elas serão de suma e total importância para o início do desenvolvimento do seu negócio que você vai iniciar. Então, comece prestando muita atenção. E vamos na primeira pergunta, que é o que? Quando eu falo o que, é o que eu vou vender. Quando eu falei lá atrás, quando eu usei a dinâmica da caneta, foi para responder essa primeira pergunta. O que? O que eu vou vender? Aí você vai ter que dispor de tempo para fazer uma pesquisa de mercado, para entender, ou sair aí mercado afora, comércio afora, para entender o que você pode fazer, qual nicho você escolher. Você pode ir no lugar e de repente achar que o serviço que aquela empresa faz, que aquela loja faz, não é legal, não atende. Aquele produto você poderia fazer melhor, você poderia vender melhor. Que o importante não é você criar a roda, o importante é você criar uma metodologia
diferenciada para apresentar a venda da roda de forma diferente, ou um serviço diferente, de como utilizar a roda de um serviço de uma forma diferente. Você está entendendo? Nesse momento você precisa achar a tal solução para que essa solução ela seja o seu negócio, ela seja o seu produto, ela seja o seu serviço. Então, o que quer dizer? O produto que você vai vender, o serviço que você vai fazer. É muito importante você definir isso com clareza. Bem, agora que você já achou o que você vai vender, agora você vai procurar para quem? E esse é um processo muito importante que demandará muita atenção de sua parte. Ele é muito importante a ponto de você ter que demandar uma atenção diferenciada. Para quem? Aí você pode perguntar assim, para quem eu vou vender? Aí você pode dizer, para todo mundo. O meu produto, meu serviço eu vou oferecer para todos. Mas aí nós caímos, não no erro, mas nós caímos aí em um mercado super, como eu sempre falo, super, ultra, mega power disputado, que é quem vende e quem faz para todos. Porque a sua concorrência vai ser muito maior, tem muito mais pessoas fazendo isso que você quer fazer. O que você precisa é achar um grupo seleto de pessoas. É você achar e oferecer a um grupo seleto de pessoas. Porque esse grupo seleto de pessoas, ele vai até você. E todo mundo pode comprar. Além desse grupo seleto, outras pessoas podem comprar. Então, além de você estar inserido em um meio de todos, que todos podem comprar, existe um grupo seleto de pessoas que vai procurar você pelo seu serviço diferenciado ou pelo seu produto diferenciado para um grupo seleto de pessoas. Então, encontrar esse grupo seleto de pessoas resolve a pergunta para quem? Para quem eu vou vender? É muito importante que você esclareça, que você encontre realmente esse grupo seleto para que você se diferencie dos outros, para que você venha a ter menos concorrência. Será mais fácil você ter êxito no seu negócio. É muito importante entender isso. E a última pergunta, não menos importante, é como? Como eu vou vender? Eu já sei o que eu vou vender, para quem eu vou vender e como eu vou vender. É tão importante como todas, mas como eu vou vender, aí requer um conhecimento do seu produto e do grupo seleto de pessoas, das pessoas que vocês querem trabalhar. Eu vou dar um exemplo unindo as 3 perguntas para que você tenha um entendimento bem claro e específico de como proceder em relação a isso daí. Eu vou contar um caso, um fato que aconteceu verídico, que aconteceu. Não foi eu que fiz a consultoria, mas eu estava próximo de quem fez. Eu vi acontecer todo o processo e esse processo serviu para que eu criasse uma dinâmica em cima. Tinha uma moça, ela era casada e o marido dela queria investir em algo para que ela não ficasse parada. Ele era empresário e a esposa dele não queria ficar parada em casa, queria investir em alguma coisa. E ela queria investir num ramo de roupas. Então ele contratou um consultor. Ele, como tinha dinheiro, ele não queria trabalhar de qualquer forma, principalmente sobre a forma de achismo, então ele contratou um consultor. E o consultor foi fazer uma entrevista com a esposa desse empresário. E ela disse que ela queria trabalhar com moda, que ela queria trabalhar com roupa. Então ele foi, fez as perguntas, fez um questionário e ele saiu dali daquela reunião com todas as informações que ele precisava e um mês depois ele levou o projeto até o empresário e a esposa dele. E no primeiro momento a esposa do empresário não gostou do negócio, porque o que ela queria fazer era trabalhar com roupa que todo mundo vendia. Ela queria estar inserida naquele meio onde todos vendiam. Como ele era um consultor, como ele era uma pessoa bastante influente no mercado, ele levou um projeto todo fechadinho, todo bonitinho. E ele indicou para o empresário com a esposa dele um nicho de roupa de mulheres executivas. Era um ramo só para mulheres executivas. E ela retrucou no primeiro momento, não, porque não é isso que eu quero. E ele disse, olha, o consultor falou para a esposa, eu vou lhe dar um conselho.
você não precisa trabalhar com o que você ama, mas você precisa amar com o que você trabalha. Isso que eu estou te oferecendo agora é uma luz em meio à escuridão, porque senão... Aí ele explicou todo o processo para ela, até que ela decidiu aceitar a indicação dele. Então ele trouxe todo o processo mastigado. Ele já tinha um produto, que era a roupa, ele já tinha para quem vender, que era para executivo, conseguiu um ponto comercial em meio a uma rua em São Paulo, onde era muito visitada por executivos de ambos os sexos, onde tinha restaurantes de alta classe. Então, aquele ambiente ali trouxe a oportunidade perfeita para o nicho que ele estava desenvolvendo, que era para pessoas executivas. Então, era uma área onde tinha pessoas daquele nicho, onde as pessoas queriam comprar e precisavam comprar. Então, só para a gente alinhar os pensamentos, o produto era roupa para executivo, o nicho de pessoas era as executivas, e como era em um ambiente propício, onde muitos se encontravam, e ali ele criou muitas oportunidades, que foi oferecer chá da tarde para as executivas. Então eles criaram situações, que está inserido em como, eles criaram várias situações para que as pessoas pudessem vir até ali. Só para ter uma ideia, que nos 2 primeiros anos posteriores à inauguração dessa loja, eles abriram mais 3 lojas, uma no Rio de Janeiro e mais 2 em São Paulo. Tanto que deu certo que abriram outras lojas, para você entender como funciona essas 3 perguntas. Quanto é importante você identificar inicialmente essas 3 perguntas, para que o processo vindouro seja mais fácil, para que você não fique perdido, sem saber o que vender, sem saber para quem nem como. Então, só para a gente finalizar, lembre-se o seguinte: nós vendemos uma solução, mas toda solução tem valores agregados. O que é isso? Digamos que a caneta que eu estou te oferecendo, ela é uma solução, e eu vou agregar valor a ela. Ou o próprio sapato. Sapato é uma solução, eu agrego valor a ele. Como assim? Eu coloco um material diferenciado, uma cor diferenciada, um solado diferenciado, um cadastro diferenciado, uma palmilha diferenciada. Você está entendendo? Valores agregados à sua solução. Digamos que você abra um restaurante, onde você vai oferecer ali um ambiente diferenciado, com uma comida orgânica, criado lá em cima da serra de fulano, de ciclano. Vocês entendem? É agregar valor ao seu produto. Então, para encerrar esse assunto, hoje você aprendeu que você vende uma solução, que você vende e que você executa uma solução. A partir desse princípio, você respondeu as 3 perguntas mais poderosas para se iniciar um negócio, que é o que, para quem e como. Munido dessas informações, eu creio que você vai tomar a melhor decisão para que você comece um negócio de sucesso. E creio que nos próximos vídeos que eu possa trazer assuntos que demandarão mais de sua atenção para lhe ajudar. É só alertando que esse é um canal de desenvolvimento pessoal, e resolvi abordar esse assunto porque sei que muitas pessoas precisam. Então, desde já, muito obrigado. E como eu sempre falo, se tudo que eu falei lhe fizer sentido, que você possa me ajudar, que você possa compartilhar, que você possa dar like, que você possa se inscrever, que fazendo isso você ajuda muito o canal a levar informações e muito mais longe, que isso nada mais foi do que uma aula, que muitas pessoas poderiam estar vendendo um curso, poderiam estar vendendo uma planilha. Inclusive, eu vou pegar tudo isso que eu deixei aqui, vou transformar em PDF e vou disponibilizar na descrição abaixo. Vou deixar um PDF prontinho para você ler e seguir em frente. E nos próximos vídeos eu vou trazer mais assuntos que abordarão o desenvolvimento profissional e pessoal, a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Desde já, continuo agradecendo a todos e que Deus possa abençoar grandiosamente.